Shalom pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um Pergunta pro AP. Então eu quero que você saiba que se você quiser mandar perguntas para mim, você pode usar o meu WhatsApp, que é o 11 98440 4887. Para mim vai ser uma grande honra poder responder para você, naturalmente naquilo que for a minha capacidade. Mas uma coisa eu te garanto, eu tenho muitos amigos, eu tenho certeza que você não vai ficar sem resposta da parte de Deus. Muito obrigado, vamos lá. Shalom pessoal, tudo bem? Estou muito feliz. Nós iniciamos na última semana o Pergunta pro AP de 2021 e eu recebi uma enxurrada de perguntas, ótimas perguntas. Então eu já tenho algumas semanas já organizadas para que a gente possa estar respondendo o interesse que vocês estão tendo na palavra de Deus em buscar mais o Senhor. Eu estou muito feliz por isso. E eu vou hoje responder 3 perguntas. E a primeira é essa daqui. É a pergunta da Cíntia Padalca Calera, aqui de São Paulo. E a pergunta é a seguinte: AP, é possível você explicar sobre a polêmica do livro de Enoque? Ouvi você comentar sobre o fato dele não ter escrito tal livro justamente porque nessa época ainda não havia a escrita. Poxa, Cíntia, obrigado por essa pergunta. Eu já devo ter falado alguma coisa sobre o livro de Enoque num dos episódios anteriores, mas talvez eu quero mergulhar um pouco mais sobre isso aqui. Olha, o livro de Enoque, ele não foi escrito por Enoque, que era o pai de Matusalém, que é o homem que mais viveu em todos os tempos. A escrita, Cíntia, ela só surge na época de Abraão, na época lá de Ur dos Caldeus. A escrita, ela surge na região ali do Crescente Fértil, a região entre o Tigre e o Eufrates, onde também nasce a agricultura no mundo. Ali em tablitas feitas de argila, como essa que eu estou mostrando aqui no vídeo, foram os rudimentos da escrita. Então, antes do dilúvio, época conhecida como pré-história, não havia escrita. Então, quando surgiu esse livro e por que ele é citado na nossa Bíblia? Porque na carta de Judas, irmão de Jesus, aparece 2 citações do livro de Enoque. Primeiro é importante saber que esse livro de Enoque ele deve ter sido escrito por diversos autores, talvez, entre o século I e o século III a.C. Nesse período aí intertestamentário em que não havia profetas em Israel. Por conta disso, por não ter sido escrito pelo próprio autor, cujo livro leva o nome, e também por ter sido escrito num tempo em que não havia revelação de Deus, o livro não é inspirado pelo Espírito Santo. Certamente há coisas interessantes nesse livro, talvez algumas coisas da cultura judaica, mas certamente existem muitas fábulas. A Bíblia em nenhum outro texto fala nome de anjos, a não ser dos arcanjos Miguel e Gabriel. O fato de Judas ter citado esse livro é que realmente era um livro talvez bastante conhecido, afamado, e talvez porque o livro de Enoque, como eu já disse, que foi escrito entre o 1º e o 3º século antes de Cristo, talvez tenha sido uma inspiração para aqueles judeus levitas chamados de Macabeus, que lutaram contra a ocupação grega ali na região de Israel e conseguiram retomar Jerusalém e purificar o templo que tinha sido totalmente profanado. Mas nós temos também outros escritos no Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Reis, nos livros de Crônicas, que falam de outros livros, os livros das histórias dos reis, que não fazem parte da Bíblia, mas são citados. Então, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas compram nas livrarias, compram por internet o livro de Enoque e leem, e aí saem pregando coisas baseado num texto que não tem comprovação que veio de Deus. É um livro apócrifo. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, Judas 1,14. Havia uma profecia de Enoque na tradição oral dos hebreus, citada por Judas, talvez escrita no livro que leva o seu nome, no meio de histórias fantasiosas que não foram inspiradas por Deus, pois não são comprovadas em nenhum outro livro da Bíblia. Só a Bíblia é a palavra do Deus vivo, e toda a palavra de Deus é verdade. Muito obrigado, Cíntia. Deus te abençoe. Próxima pergunta! A próxima pergunta vem de uma querida nossa também, a Renata Lucas, de Uberlândia, Minas Gerais.
E a pergunta da Renata é a seguinte: no reino milenar de Cristo, haverão sacerdotes servindo a Jesus. Quem serão eles e ainda haverá sacrifício de animais? Estando Satanás preso, haverá pecado na terra? A igreja gloriosa, nós no caso, assim espero, e ela ri, ainda exercerá o ministério da reconciliação uma vez que o milênio ainda não é o fim? Renata, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou procurar respondê-las. Renata, uma das grandes dificuldades que a igreja, principalmente nos últimos séculos, enfrentou é que, distante dos dias que antecedem a vinda gloriosa de Jesus Cristo para reinar, muitas profecias estavam distantes demais ainda de serem cumpridas, coisa que mudou radicalmente desde o final dos anos 40, quando Israel voltou a ser uma nação. Então nós, quando lemos a Bíblia hoje, nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade, ela tem se cumprido diante dos nossos olhos. É possível a gente ler os jornais e ler a Bíblia e dizer: meu Deus, o que estava escrito aqui há 2.600 anos está se cumprindo hoje, no ano de 2021. Agora, séculos atrás, as pessoas não tinham noção de que o povo judeu voltaria para a Terra Prometida. Então aconteceram algumas coisas que eu considero legítimas, que eu considero que são compreensíveis para pessoas que estavam tão distantes da realidade como nós estamos vendo hoje. Então, muito da profecia bíblica, por muitos séculos, foi tido como alegórica. O que é isso? Textos que falam de coisas que Deus vai fazer eram interpretadas como figuras espirituais, como histórias que teriam talvez um fundo de verdade, uma moral que pudesse inspirar as pessoas nos seus momentos de crise, nos seus momentos difíceis. Mas agora, nessa grande expectativa da volta de Jesus, porque os sinais da vinda dele estão se cumprindo diante dos nossos olhos, então é possível pegar toda a palavra de Deus e dizer: isso vai acontecer, porque o nosso Deus falou que vai acontecer. E especialmente, as perguntas que você me faz é porque você deve ter lido o livro de Ezequiel, um livro que muitas pessoas sempre entenderam como alegórico. Mas quando nós começamos a ler os detalhes, principalmente do capítulo 40 para frente, que é justamente onde estão as perguntas que você faz, nós percebemos tantos detalhes e vemos coisas narradas ali que nunca se cumpriram na história. Como, por exemplo, as tribos de Israel vão voltar a possuir a terra prometida na dimensão que Deus prometeu ao pai Abraão, do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, do Líbano até o deserto. Como aquelas capitanias hereditárias aqui no Brasil, as tribos de Israel vão possuir a terra em faixas que vão do Ocidente até o Oriente. Isso nunca aconteceu na história. O profeta Ezequiel diz que Deus o leva num alto monte que está no norte de Israel, porque ele está olhando para o sul, diz a palavra. O monte que está no norte de Israel é o Monte Hermon, que faz divisa entre Israel e a Síria. Então esses detalhes, esses ricos detalhes que o livro de Ezequiel mostra, e que durante séculos talvez as pessoas tenham visto como alegóricas, a gente diante dos nossos olhos vê que tudo é verdade. Então, se é verdade, é fácil te responder que haverão sacerdotes sim, no milênio, servindo a Jesus. E quem serão esses sacerdotes? Renata, o neto de Arão, chamado Pinhas, em português Finéias. Esse homem é aquele que atravessou com uma lança um israelita que estava pecando com uma mulher moabita. Naquele momento terrível que os homens de Israel se prostituíram com as mulheres moabitas, invocaram seus deuses, e uma mortandade acontece no meio do povo de Deus. Esse homem afronta a autoridade de Moisés e afronta a santidade de Deus. Mas Pinhas, ele atravessa aquele homem com uma lança, e o nosso Deus diz para Moisés falar para Pinhas que Deus estava dando para ele uma aliança perpétua de paz, e que nunca faltariam os seus descendentes que servissem o Senhor como sacerdotes. Um dos descendentes de Pinhas é o sacerdote Zadok, que serve a Deus nos dias do rei Davi e que é fiel a Davi. Pois há uma promessa que os descendentes de Zadok, que foram fiéis ao Senhor, servirão ao nosso Yeshua,
ao Kohen Hagadol, ao sumo sacerdote da nossa fé. Nos dias do seu governo sobre todas as nações da terra, a palavra de Deus é verdade e o que está escrito vai se cumprir. E aí nós vamos agora para coisas mais difíceis de explicar, porque está escrito em Ezequiel que sacrifícios vão ser feitos para Deus. É muito interessante ver a sequência da consagração do altar e o momento em que a palavra de Deus declara que aqueles sacrifícios foram feitos para se consagrar o altar, e depois um outro tipo de sacrifício diferente daqueles primeiros passaram a ter continuidade. Isso é muito interessante, porque nos leva a entender que os sacrifícios com os quais Deus era adorado na antiguidade, nem todos apenas apontavam para a cruz do Calvário, no sentido de remissão dos pecados, que se cumpriu totalmente em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. Mas haviam sacrifícios que serviam para adoração, para louvor ao nosso Deus, que para nós hoje é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor, o sacrifício de louvor. Mas que no milênio, para o povo judeu, serão requisitados de novo. E a palavra de Deus declara que eles serão entregues para que o nosso Deus possa ser honrado. E a respeito do pecado, talvez fosse uma resposta um pouco longa demais se eu quisesse me aprofundar em quantos tipos diferentes de pessoas que vão estar vivendo ao mesmo tempo nesse mundo, nesse período em que Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra. Primeiro, haverão nações na terra, pessoas que vão subsistir a toda grande tribulação, porque talvez estavam espalhados nos confins da Ásia, na América do Sul, na América do Norte, na África, e que não estavam talvez diretamente envolvidos nos conflitos que vão acontecer na Europa e principalmente ali no Oriente Médio e em Israel. Mesmo assim, haverá uma mortandade de bilhões de pessoas, mas muitas pessoas vão conseguir viver, mesmo passando por toda a tribulação. E aí a Bíblia declara que todas as famílias das nações que restaram, daqueles que subiram para guerrear contra Israel, terão de ano a ano subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso está escrito no livro de Zacarias. Imagine, Renata, que o mundo vai ter uma configuração totalmente diferente do que nós conhecemos. Vai haver um cataclisma tão grande nesse mundo que toda a geologia que conhecemos, por causa de grandes terremotos que vão acontecer, grandes catástrofes, a Bíblia fala que todas as ilhas sairão dos seus lugares. O magnetismo da Terra vai mudar de polo. São tantas coisas que a gente nem pode imaginar. Qual é a configuração que o mundo que nós conhecemos hoje terá nos dias de Jesus? A Bíblia fala que o monte do Senhor vai se elevar sobre todos os montes. Então são coisas que ainda vão acontecer, mas que Deus nos adverte na sua palavra que elas assim acontecerão. Porém, no final da grande tribulação, quando o anticristo e o falso profeta inauguram o inferno, eles são lançados no inferno, Satanás é preso e ele é colocado no abismo, e ele é selado, ele é trancado no abismo e fica lá por 1000 anos. Nesse tempo não haverá tentação na terra, mas mesmo assim as pessoas morrerão. O livro de Isaías declara que nessa época as pessoas que morrerem com 100 anos morrerão jovens. Mas uma coisa é importante destacar, que aqueles que são remidos do Senhor, aqueles, Renata, que viveram antes de Cristo, na expectativa da vinda do Messias, como Abraão, como Jacó, como Josué, como Davi. Essas pessoas estarão vivas, ressurretas no governo do Mashiach. Da mesma forma, todas as pessoas que morreram em Cristo nesses 2000 anos ressuscitarão primeiro, estarão vivas, reinando com Cristo. Os que estiverem vivos no rapto da noiva estarão lá transformados, com corpos glorificados, juntamente com aqueles que morreram em Cristo e se anteciparam a eles no encontro com o Senhor. Gente, que loucura! Quanta gente extraordinária vai estar junto aí. Nós vamos estar nessa, Renata! Nós e as nossas famílias. Bendito seja Jesus, que nos concede a vida eterna. Vai ser um tempo de paz mundial, verdadeira, em que o leão vai pastar junto com o boi, e que uma criança pequena vai colocar a mão na toca de uma serpente mortífera e nada vai lhe acontecer. Essas coisas todas vão acontecer, são verdades de Deus expressas na sua palavra, que se cumprirão nos dias de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia não dá muitos detalhes,
a respeito se essas pessoas das nações terão salvação. Uma coisa é certa: todas as nações, no final do milênio, quando Satanás novamente for solto, elas se levantarão, se insurgirão contra Jesus, contra os santos do Senhor, contra a cidade amada, e o mundo inteiro se levantará, e uma população tão grande quanto a areia do mar. Você imagina 1000 anos, as pessoas sendo muito longevas, tendo filhos. Qual será a população mundial? Talvez de dezenas de bilhões de pessoas. Mas a Bíblia também declara, Renata, que quando eles se levantarem contra Jesus e contra os santos do Senhor, que estarão juntos servindo a Deus na cidade amada, fogo descerá do céu e os consumirá a todos. Nesse momento, desce o trono branco do céu. Esse momento é o juízo final, quando todos os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Nesse dia, todos os que foram criados pelo nosso Deus estarão diante do seu trono, todos, em duas únicas posições: ou julgando os anjos, como nós, por causa do sacrifício de Jesus Cristo por amor de nós, ou sendo condenados, como Jesus disse a Nicodemos: aquele que não crê no Filho do Homem, esse já está condenado. Nesse dia, nós veremos Satanás entrar diante da presença do Pai, amarrado, e ter que se prostrar e reconhecer que só o Senhor nosso Deus é Deus de verdade. E então, ele será lançado no lago de fogo, ele vai para o inferno, e também a morte, que assolou tantos em todos os séculos, em todas as gerações. Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. E nesse dia nós estaremos lá, diante da presença do nosso Deus, quando virmos a morte ser destruída para sempre. Bendito e engrandecido é o nome do nosso Senhor. É maravilhoso pensar nas coisas lá do alto. Que Deus te abençoe, Renata. Muito obrigado. Próxima pergunta. E a última pergunta. A próxima pergunta vem da Jéssica Kuhn, lá de Santa Catarina. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17:5. Minha pergunta destaca-se especificamente no versículo 4 e 5, onde Deus diz a Abrão que ele seria pai de muitas nações e que essa seria a aliança entre ele e Deus. Abraão, pai de muitas nações. Muitas, não são todas. Depois da queda da Torre de Babel, no momento em que Deus desceu e confundiu a língua, que era somente uma dos povos, os espalhou sobre a face da terra. Nesse momento, surgiram as nações? Se sim, ligo então com a aliança que Deus fez com Abraão e pergunto: se nem todas as nações são filhas de Abraão, quais as nações que não são? Nos dias atuais, essas nações se tratam de pessoas que não creem em Jesus e que não terão a salvação, mesmo que, assim como nós, filhos de Abraão, que cremos e vivemos esperando pela volta de Jesus, somos uma mistura de povos, línguas e nações. Esses também são? Poxa, que pergunta legal, Jéssica. Olha, primeiro quero agradecer. Na última semana, quando nós retomamos o Pergunta para o AP, eu falei um pouco sobre os patriarcas, eu falei um pouco sobre Abraão, sobre a sua esposa Sarai, ou Isca. Quem quiser saber um pouco mais, assista o episódio anterior. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, o nome de Abrão, em hebraico Avram, queria dizer pai exaltado. E Deus muda esse nome para Avraham, que quer dizer pai de nações, pai de povos. Olha que interessante. Quem é o pai exaltado? É Deus. E ele, na figura de Abraão, um pai de numerosas nações, um pai de povos, a figura então do pai Abraão, inquestionavelmente nos remete até o nosso Deus e Pai. As nações, Jéssica, elas foram todas formadas dos filhos de Noé que desceram da arca com as suas esposas, de Sem ou Shem, palavra que quer dizer nome, de Jafé ou Yafé, palavra que quer dizer bonito, e de Cã ou Ram, que quer dizer quente. Então, desses 3 filhos de Noé, naturalmente com as suas respectivas esposas, nasceram todas as nações que existem. Se você ler no capítulo 10 do livro de Gênesis, você vai ver os filhos diretos
que esses 3 filhos de Noé tiveram, e depois os filhos destes, formando ali o número de 70. Por isso, essa expressão 70 nações aponta de uma forma figurada para todas as nações da terra. O Abraão, Jéssica, ele é descendente de Sem, ou de Shem, que foi um dos filhos de Noé. E o Abraão casa com Sarai, que era da sua parentela, era sua sobrinha, como nós falamos na última semana também. Ou seja, do mesmo povo, descendente também de Shem. Mas eu acho que também você sabe que a Sara era estéril, ela não podia gerar filhos. Então Sarai tinha uma escrava que era filha de Faraó. Lembra quando o Abraão foi lá para o Egito e voltou riquíssimo? Uma das coisas que o Faraó deu para Sara como um presente, como um pedido de perdão por aquela situação terrível, foi a sua própria filha, que era Agar. Então Agar era descendente de Ram, de Cam, que era pai de Mitzraim, palavra que quer dizer Egito, antepassado dos faraós do Egito. E foi com Agar que Abraão gera o seu primeiro filho, Ismael. E quando nós lemos na Bíblia, Ismael foi pai de muitas nações. Todas as nações, Jéssica, árabes do mundo, têm como pai Ismael, filho de Abraão. Então eu posso te dizer que todos os árabes do mundo são descendentes de Abraão. Quando Deus realiza um milagre extraordinário e cumpre a promessa que tinha feito a Abraão, que ele seria pai de um filho da sua amada, de Sara, esse é o filho da promessa. Esse, Jéssica, é o teu antepassado. Você, como judia, como uma Yehudia, é descendente de Abraão através de Isaac, filho do pai Abraão com Sara. Então todos os judeus do mundo são filhos de Abraão. E por fim, o que para mim é o mais maravilhoso, o nosso Deus prometeu para Abraão que ele teria filhos como as estrelas dos céus. E nós, que cremos em Jesus Cristo, que cremos em Yeshua HaMashiach como único Senhor e o Salvador das nossas vidas, nós somos filhos de Abraão pela fé. O pai da fé se transformou também no nosso pai. Então, Jéssica, respondendo a tua pergunta, todas as pessoas que reconhecem Yeshua como Mashiach, que reconhecem Jesus como Senhor das suas vidas, essas pessoas também se tornam filhas de Abraão, filhos da fé, filhos como as estrelas dos céus. Isso é lindo demais, isso me empolga sempre. Então, existem povos, existem nações que não são filhos de Abraão? Sim, existem incontáveis, mas há uma possibilidade para que todos, não importando a sua tribo, sua raça, sua língua, se possam fazer filhos de Abraão através de Jesus Cristo e o sacrifício dele por todos nós na cruz do Calvário. Então, revestidos de Cristo, não há judeu nem não judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Revestidos de Cristo, somos todos, Jéssica, filhos de Abraão, filhos da promessa. Aleluia! Uma curiosidade da Bíblia é que o Ló, que era sobrinho de Abraão e que Abraão tratava como se fosse o seu próprio irmão, ele tinha os seus próprios rebanhos junto dos rebanhos de Abraão e tinha os seus próprios pastores que trabalhavam junto com os pastores de Abraão. E um dia, havendo briga ali entre os pastores de um e de outro, o Abraão disse para o Ló para escolher uma parte da terra e ir para lá, porque o Abraão ficaria com a outra. E o Ló escolheu a parte mais bonita e foi para lá. Mas o nosso Deus logo em seguida disse: olha, para esse lugar que ele foi, eu dou para você o norte, o sul e o leste também. O que eu quero dizer com isso é que o Ló não se via como filho de Abraão, não estava debaixo da autoridade de Abraão, ele era um agregado. Então eu digo que quase todo mundo do mundo é filho de Abraão, mas o Ló não. Bendito seja o Senhor que nos fez filhos de Abraão, filhos da fé, filhos da promessa. Jéssica, Deus te abençoe, muito obrigado. Semana que vem tem mais Pergunta pro AP. Estou aguardando a sua pergunta. Manda muita pergunta. Eu queria, para encerrar, apenas fazer um desafio muito interessante para você. O pastor Natan Vidori, da igreja Bethlehem de Santa Catarina, da cidade de São Miguel do Oeste,
Eles estão fazendo um rally de leitura bíblica, começaram agora em março. Eu queria te convidar, se você não tem um plano de leitura da Bíblia, entra nesse link que está aqui nos comentários e faça parte disso, e mergulhe no conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho recebido já muitas perguntas das pessoas que estão lendo a Bíblia juntos, e que interessante a gente poder ter esse incentivo de ler a Bíblia, e a gente está conversando, discutindo, perguntando. Eu creio o que está escrito na palavra de Deus, com todo o meu coração, que o conhecimento da glória do nosso Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Vamos participar disso. Que Deus te abençoe. Shalom. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, pergunta para o